Então, a eficiência dos mercados, uma visão preliminar, e aí lembrando, claro, esse é um livro de introdução à economia, boa parte alguns conceitos mais específicos, como é esse caso, não vão ser conceitos que vão ser detalhados ao máximo, do qual numa literatura mais especializada, né, na sub-área econômica que trata disso, você terá muito mais detalhamento do que vem a ser isso. Mas essa visão preliminar já lhe dá uma ideia introdutória do que é, portanto, a eficiência do mercado e, portanto, quais são os problemas que você pode ter, ok? Os mercados, então, eles produzem ganhos de comércio, ok? Então, isso é a percepção do mercado funcionando a pleno vapor, tudo dando certo, supõe-se que eles tenham ganho. Contudo, no capítulo 1, nós fizemos uma afirmação de alcance maior, a de que os mercados normalmente são eficientes, certo? Então aí, não só eles produzem ganhos, mas parte-se da ideia de que os mercados eles são eficientes, certo? E aí, vamos entender aí um pouco o que isso significa. Ou seja, argumentamos que, uma vez que os mercados tenham produzido ganhos de comércio, normalmente não há maneira de tornar a situação de algumas pessoas melhor sem piorar a de outras, com algumas exceções bem definidas. Tanto a ideia de que, ao se alcançar, portanto, o equilíbrio, onde você vai ter um ponto de satisfação para consumidores e compradores e um ponto onde, de fato, o comércio terá um certo grau de ganho, parte-se da ideia, portanto, de que qualquer alteração neste ponto de equilíbrio, você piorará a situação, inclusive geral, dessa sociedade. Então, aqui os autores colocaram, você pode, não há maneira melhor de melhorar a situação, né, por conta de você estar no ponto de equilíbrio, né, enfim, você está atingindo todos os ganhos dessa relação de troca, e aí não há como você melhorar uma situação sem piorar a outra. Ainda não estamos preparados para levar a cabo uma discussão completa de eficiência de mercados, e inclusive isso aqui deixaria para um capítulo mais específico do qual você só abordaria eficiência dos mercados. Note que aqui é uma versão preliminar. Veja, para isso, teremos de esperar até que tenhamos examinado em mais detalhes o comportamento de produtores e consumidores. Contudo, podemos ter um senso intuitivo da eficiência dos mercados, observando uma característica essencial do equilíbrio de mercado que se mostra na figura 6.10, como eu já falei. Então, a figura lá 6.10, que você tinha um cruzamento de oferta e de demanda, e aí o excedente do consumidor, o excedente do produtor, enfim, o preço de equilíbrio e a quantidade de equilíbrio. Então, veja, ó, podemos ter um senso intuitivo da eficiência dos mercados, observando uma característica essencial do equilíbrio de mercado que se mostra na figura 6.10. Então, o máximo possível de excedente total é alcançado no equilíbrio de mercado. Ou seja, essa figura aqui já estaria representando, portanto, um maior nível de eficiência, do qual você vai encontrar não só ganhos para consumidores como para produtores, mas o maior ganho total para essa sociedade. Certo? Então, sair deste ponto seria, portanto, do ponto de vista dessa teoria, você abandonar o ponto de eficiência, do ponto de eficiência desses mercados, ok? A eficiência no caso desse mercado. Ou seja, isto é, o equilíbrio de mercado aloca o consumo do bem entre consumidores potenciais e a vida do bem entre vendedores potenciais, de tal modo que alcança o ganho mais alto possível para a sociedade, certo? Então essa teoria já revela no próprio gráfico, na própria descrição matemática, de que o ponto de equilíbrio é o ponto de máxima eficiência, certo? De novo, aloca o consumo de consumidores potenciais, a venda de vendedores potenciais, de modo que naquele ponto você alcança
o mais alto ganho possível para essa sociedade. E como se sabe isso? Pela comparação do excedente total gerado pelas opções de consumo e de produção no equilíbrio de mercado com o excedente por um conjunto diferente de opções de produção e consumo. Então veja, pela comparação do excedente total que você gera pelas opções de consumo e de produção no equilíbrio com o excedente gerado por um conjunto, vai ser diferente das opções de produção e de consumo. Nós podemos mostrar que qualquer desvio do equilíbrio de mercado reduz o excedente total. Portanto, se o preço subir ou o preço cair do ponto de equilíbrio, você terá ali um desvio que reduzirá, portanto, os ganhos totais desse mercado, certo? Então, digamos assim, o ponto de equilíbrio é um ponto onde, digamos assim, a mão invisível, como diria Adam Smith, está operando em perfeito funcionamento e ainda parte-se da ideia de que esse equilíbrio tem que ser realizado pelo próprio mercado, sem, por exemplo, a interferência do Estado. Então, ou sem nenhuma forma do Estado atrapalhar esse equilíbrio, ou, enfim, nenhuma, digamos assim, nenhum agente econômico externo atrapalhando essa relação comercial. Então, o ponto de equilíbrio seria esse ponto onde, se você mudar, se você descer ou se você subir no gráfico, você encontraria, portanto, uma posição pior do que a posição de equilíbrio do mercado. Consideremos, então, 3 maneiras em que talvez se possa aumentar o excedente total. Então, vamos ver 3 maneiras em que é possível você aumentar. Então, a primeira, realocar o consumo entre consumidores. Então, veja, tirar o bem de compradores que o teriam comprado no equilíbrio de mercado, e, em vez disso, passá-lo aos consumidores potenciais que não o teriam comprado no equilíbrio. Essa seria uma forma de você aumentar o excedente total. A segunda, realocar as vendas entre os vendedores. Que seria agora você retira as vendas de vendedores que teriam vendido bem no equilíbrio e, em vez disso, obriga que a venda seja feita por vendedores potenciais que não teriam vendido bem no equilíbrio. E terceiro, modificar a quantidade comercializada, ou seja, você vai compelir consumidores e produtores a realizarem transações a mais ou menos, a realizarem transações a mais ou a menos que a quantidade de equilíbrio. Então, essas seriam formas de você aumentar o excedente total. Realoco o consumo, realoco a venda e modifico a quantidade comercializada. Acontece que cada uma dessas ações não conseguirá aumentar o excedente total. De fato, cada uma delas reduzirá o excedente total. Ou seja, mais uma vez, se eu parto da ideia de que o equilíbrio do mercado, aquele ponto de equilíbrio no cruzamento entre oferta e a curva de oferta e a curva de demanda, é o ponto máximo de eficiência, qualquer modificação que eu faça, ajustar as compras, ajustar as vendas, ou modificar a quantidade comercializada, enfim, por qualquer outra razão, nenhuma dessas ações conseguirá aumentar o excedente total. De fato, o que ocorrerá não só não aumentar, é piorar o excedente total, ou seja, você vai reduzir o excedente total. Por isso que quem é muito liberal, neoliberal, advoga a ideia de que os mercados têm que ser livres e deixe que os agentes econômicos se entendam e se resolvam do ponto de vista de que eles podem realizar o seu autoajuste. Qualquer interferência dos mercados, como esse caso aqui, realocar venda, realocar compra, modificar a quantidade, geraria uma piora da situação desse mercado, ok? Então note como aqui, lendo esse capítulo, me vem várias situações em que ao longo do tempo a gente vai acumulando e vai vendo de que isso aqui claramente é o background, é o fundo teórico
do que como os neoliberais, principalmente no Brasil, utilizam a teoria para justificar porque, por exemplo, eles não querem que o governo interfira nos mercados. Mas aí, claro, isso é uma outra discussão, até muito mais acalorada do que a questão teórica. O fato é o seguinte, isso aqui há uma linha de raciocínio teórico em torno desse argumento, ok? A figura 6.11 mostra por que a realocação do consumo de um bem entre os consumidores reduzirá o excedente total. E aí veja aqui o exemplo. Os pontos A e B mostram posições na curva de demanda de dois compradores potenciais de um livro usado, Ana e Bob. Como vimos na figura, Ana está disposta a pagar 35 por um livro, mas Bob está disposto a pagar apenas 25. Como o preço de equilíbrio é 30, Ana compra um livro e Bob não. Isso a gente já viu lá quando a gente estava no excedente do consumidor. Então tem um preço, cada um tem uma disposição a pagar, e se o preço estiver dentro daquilo que a pessoa deseja, ela realiza a compra e vai ter um excedente do produto. E aquele que não tem interesse, não realiza e tá tudo certo, segue o jogo, ok? Vamos continuar aqui então. Eu suponha agora que nós tentemos realocar o consumo. Então, vamos fazer um exemplo aqui agora, com a primeira opção lá, realocar o consumo entre consumidores. Então, veja, isso significaria tirar o livro de alguém que teria comprado ao preço de equilíbrio de 30, como a Ana, e dá-lo a alguém que não teria comprado a esse preço, como o Bob. Então, você realoca entre aquele que compraria para aquele que não compraria. Mas como o livro vale 35 para Ana e somente 25 para Bob, isso reduziria o excedente do consumidor total, 35 menos 25, né, para 10. Então, aqui ainda tudo tranquilo. Então, você vai tentar realocar o consumo. O que acontece? A Ana pagaria até 35, o Bob somente pagaria até 25, disposição a pagar. Só que você aí fazia. Então, se você realoca, você reduziria o excedente do consumidor em 35 menos 25 igual a 10. Esse resultado não depende de qual par de estudantes nós tomemos. Todo estudante que compra um livro no equilíbrio tem uma disposição a pagar que é maior que 30. Então, isso é o que a gente viu lá no excedente do consumidor e é muito óbvio. Então, quem compra o livro de 30 é porque a sua disposição a pagar é mais. E cada estudante que não compra um livro no equilíbrio tem uma disposição a pagar menor que 30, também é óbvio. Quem não compra é porque não está disposto a pagar 30, está disposto a pagar menos. A realocação do bem entre consumidores sempre significa tirar o livro de um estudante que lhe dá mais valor e dá-lo a um estudante que lhe dá menos valor, o que necessariamente reduz o excedente do consumidor, porque você vai tirar daquele que está disposto a pagar mais para aquele que está disposto a pagar menos, certo? Então veja no gráfico, e aí aqui você teria uma perda do excedente do consumidor, conforme reza a teoria. Então, olha lá, ó, a realocação do consumo reduz o excedente do consumidor. Então, olha lá, ó, no ponto A, nós temos a Ana, que está disposta a pagar 35, e no outro ponto aqui embaixo, ó, você tem o Bob, que está disposto a pagar apenas 25, certo? Ou, desculpa, tá aqui no ponto B, ó, na curva de demanda. E nós temos aqui o Bob, que está disposto no ponto B a pagar apenas 25, certo? No preço do equilíbrio 30, de novo, Ana compra o livro e Bob não. Se nós ajustamos o consumo, tirando o livro de Ana e dando para Bob, o excedente do consumidor cai em 10. Em consequência, o excedente total também cai em 10. Ou seja, por quê? Porque você vai tirar a Ana e vai dar para o Bob. Então, a diferença 35, 25 equivale, portanto, a 10. Porque você tirou um pouco aqui, e aí você deu. Então, a perda do excedente do consumidor, se o livro é retirada de Ana e dado para Bob. O equilíbrio de mercado,
gera o excedente do consumidor mais alto, ao garantir que aqueles que consomem o bem são aqueles que dão o maior valor. Então aqui você está, digamos, tirando daquele que está disposto a pagar mais, no caso da Ana, ela está disposta a pagar 35 e vai dar para aquele que não quer pagar 25. Desculpa, que não quer pagar 30, quer pagar apenas 25. Então, nesse exemplo, a situação que nós temos aqui é a situação em que você tira o livro de um estudante que dá mais valor ao livro e dá a um estudante que dá menos valor e, portanto, você aqui tem uma perda. Então, nesse exemplo de realocação, por exemplo, se isso aqui fosse uma política pública, a partir desta teoria, essa política pública de realocar um bem para alguém que dá menos valor de alguém que dá mais valor, significaria numa perda de benefício dessa sociedade. Ou seja, essa sociedade se sentiria, num segundo momento, com uma menor satisfação no consumo, certo? Então, note que você tem uma perda do excedente total, certo? Agora vamos aqui no texto, daqui a pouco a gente volta no gráfico que a gente acabou de passar aí agora. Então, um argumento similar vale agora para a análise em torno do excedente do produtor, como a gente vê aí na figura 6.12, que já está aqui logo abaixo. Aqui os pontos X e Y mostram duas posições na curva de oferta. Xavier, então, que tem um custo de 25, e Ivone, que tem um custo de 35. No preço de equilíbrio 30, então, Xavier vende o seu livro, mas Ivone não vende. Então, nesse preço, um vai comercializar, mas o outro não. Se realocamos as vendas, obrigando Xavier a ficar com seu livro e obrigando Ivone a desistir do seu, o excedente do produtor total se reduziria em 35 menos 20, igual a 10. Ou seja, uma conta muito similar à que a gente viu no caso de uma, digamos assim, de uma realocação das compras, no caso do excedente do consumidor. Então, teria 35 menos 25, você teria, portanto, uma redução do excedente do produto total em 10. De novo, não importa qual o par de estudantes que escolhemos. Qualquer estudante que vende um livro no equilíbrio, ele tem um custo mais baixo que qualquer estudante que não vende, de modo que realocar as vendas entre os vendedores necessariamente aumenta o custo total e reduz o excedente do produtor. Então, aqui tem o mesmo princípio. Qual o princípio? O princípio de que você, digamos assim, mudar artificialmente o comportamento dos agentes econômicos fará com que, portanto, você faça com que aqueles que têm custos mais baixos percam e aqueles que têm custos mais altos também percam, porque você vai realocar. Então, como diz aqui, de modo que realocar as vendas entre os vendedores necessariamente aumenta o custo total e reduz o excedente do produtor também aqui do ponto de vista total. Desse modo, o equilíbrio de mercado vai gerar o excedente de um produtor mais alto possível. Então, de novo, se você considerar que o mercado, você não terá, portanto, influências externas no comportamento, na forma como os agentes econômicos se equilibram, e aí você vai, no equilíbrio de mercado normal, você vai ter o excedente do produtor mais alto, né? De novo, no ponto mais eficiente, ele garante que os que vendem seus livros são aqueles que dão maior valor ao direito de vendê-los. E aí, se você, portanto, faz a realocação de vendas, você vai gerar um excedente do produtor menor em nível total, ok? Então, aqui segue o mesmo princípio do excedente do consumidor. Se a gente vier aqui, antes da gente avançar, então mudar a quantidade reduz também o excedente total. Então aí aqui no caso da venda. Então vamos lá. Ó. Então nós temos aqui a curva de oferta, o S, a curva de demanda, certo? Aí nós temos o seguinte, o ponto de equilíbrio em 30, só que a gente tem a primeira situação, né, em que
Você tem aqui, eu acho que é a Ana, né? Que quer vender o seu livro, portanto, a 35. E você tem aqui no ponto B, deixa eu ver aqui quem que... no ponto B, então assim, fosse impedido de vender no ponto A e o Xavier, né? Então você tem um que está no ponto A e um que está no ponto B. Se você faz a realocação, você vai perder o excedente total mais que 1.000 livros e você vai perder também quando são comercializados menos de 1.000 livros. Então, quando você faz a realocação, porque você tem o que quer a 35, não vai vender. Ah, não, desculpa, aqui é o caso do Xavier. Ah, não, tá certo. O A é a Ana, que quer vender a 35, e o Xavier que quer vender a 25. Se o preço for de 30, o Xavier vende, mas a Ana não. E se você faz essa realocação, no final das contas, você vai ter uma perda ou uma redução do excedente total. Então, se Xavier, no ponto X, fosse impedido de vender o seu livro para alguém como Ana, no ponto A, eu acho que aqui iria botar como ponto B, né? O excedente total cairia a 10 e a diferença entre a disposição de pagar de Ana 35 e o custo de Xavier, você, portanto, teria aí essa diferença. Isso significa que o excedente total ele vai cair sendo transacionado menos que 1.000 livros, que é a quantidade de equilíbrio. Do mesmo modo, se Ivone, no ponto Y, fosse obrigada a vender o seu livro a alguém como Bob no ponto B, o excedente total também cairia a 10, que seria a diferença do custo de um e a disposição de pagar do outro. Isso significa que o excedente total cai sempre que mais de 1.000 livros são comercializados. Então, esses dois exemplos mostram que no equilíbrio de mercado ocorrem todas e somente aquelas transações que resultam em benefício. Então, essa frase final mostra que, consequentemente, a teoria considera que a não interferência nesse equilíbrio entre oferta e demanda, do qual a gente já aprendeu no plano cartesiano, que vai determinar no seu cruzamento o ponto de equilíbrio, quantidade de equilíbrio e o preço de equilíbrio, você tem nessa situação, digamos assim, o melhor dos resultados para o mercado. Alterar esse equilíbrio seria você piorar a situação do mercado. De novo, esses dois exemplos mostram que no equilíbrio de mercado sem interferência ocorrem todas e somente aquelas transações que supostamente resultam em benefícios. Então, seria o melhor das eficiências. Modificar, realocar, como a gente viu, aquelas 3 opções de você tentar mexer nisso, mexer no equilíbrio e tentar fazer alterações no caso do excedente, seja do consumidor ou do produtor no excedente total. Em consequência, não seria de bom tamanho. Você estaria reduzindo os benefícios deste mercado, ok? Finalmente, mudar a quantidade comprada e vendida reduz então a soma dos excedentes do produtor e do consumidor. Então, por essa teoria, fica claro que não é razoável você tentar mudar a quantidade que se compra e a quantidade que se vende, porque, consequentemente, o mercado sabe qual é o melhor ponto em termos de equilíbrio. A figura 6.13 mostra agora 4 estudantes. Os compradores potenciais, Ana e Bob, e os vendedores potenciais, Xavier e Ivone, aqueles que, do ponto de vista desse conceito do excedente, não participam porque não estão dispostos nem a pagar, ou seus custos são maiores e logo não estão dispostos a vender por menor preço, no caso dos vendedores. Para reduzir as vendas, teríamos de impedir alguém como Xavier, que teria vendido o livro no equilíbrio, de fazer essa venda. E o livro não estaria disponível para alguém como Ana, que teria comprado no equilíbrio, como vimos. Contudo, Ana estaria disposta a pagar 35, mas o custo de Xavier é apenas 25. Assim, impedir essa venda reduziria também o excedente total de 35 menos 25 para 10.
Aqui já é aquela terceira hipótese, ou seja, eu quero reduzir a comercialização desse determinado produto. Nesse caso, você teria, portanto, também uma redução do excedente total. Porque Ana quer pagar, Xavier aceita receber, mas essa transação não acontecerá. Mais uma vez, esse resultado não depende de qual par de estudantes escolhemos. Então, veja, qualquer estudante que tivesse vendido seu livro no equilíbrio tem um custo inferior a 30. E qualquer estudante que tivesse comprado o livro no equilíbrio estaria disposto a pagar mais que 30, impedindo assim que qualquer venda que ocorresse no equilíbrio reduzisse o excedente total. De novo, a teoria afirmando que se deixa o equilíbrio de mercado funcionar, aqueles que pagam é porque querem, estão dispostos a pagar, e aqueles que recebem é porque seus custos permitem receber aquele determinado valor. E, consequentemente, você não teria aí nenhum prejuízo para, digamos, essa comercialização. Os ganhos de comércio estariam em níveis de eficiência. Se você interfere, portanto, como a gente viu, na quantidade de produto vendida, você vai criar uma distorção, porque aquele que está disposto a pagar e aquele que está disposto a receber não farão, porque você está mediante uma ação externa e não a ação de mercado. No fim das contas, aumentar as vendas implicaria em forçar alguém como Ivone, que não teria vendido seu livro no equilíbrio, a vendê-lo e dá-lo a alguém como Bob, que não teria comprado um livro no equilíbrio. E aqui agora é a outra situação, em você tentar forçar a comercialização. Como o custo de Ivone é 35, mas Bob está disposto a pagar apenas 25, aqui seria agora o inverso, você também reduz o excedente em 10. O que você está forçando um a pagar mais e outro a receber menos. Então, um pagar mais, né? Ele teria que pagar mais que 25 e outro receber menos que 35. Então, 5 e 5 daria uma redução de 10 no caso do excedente total. E mais uma vez, não importa qual par de estudante selecionado, qualquer um que não tivesse comprado o livro está disposto a pagar menos que 30. E qualquer um que não tivesse vendido o livro tem um custo superior a 30, ou seja, partindo da ideia, claro, de que no equilíbrio o cruzamento e, portanto, o ponto de equilíbrio é um ponto onde consumidores e produtores estão dispostos a firmar a comercialização naquela quantidade, naquele preço, porque seria bom para todos. O que mostramos, então, é que o equilíbrio de mercado, mais uma vez, maximiza o excedente total. A soma, que nada mais é, portanto, do que a soma dos excedentes do produtor e do consumidor. Então, a soma do consumidor e do produtor é o excedente total, ou poderíamos também chamar aqui de excedente do mercado, né? Ou os ganhos de comércio. Isso acontece porque o mercado desempenha 4 funções importantes. Então, os autores agora vão colocar 4 questões importantes que caracterizam o funcionamento dos chamados mercados, ou do chamado mercado. Então, o que nós temos aqui que caracteriza, portanto, o desempenho do mercado? Então, no primeiro, nós temos o seguinte, nessa economia de mercado. Aloca o consumo de um bem aos compradores potenciais que dão maior valor a ele, como indicado pelo fato de que eles têm a disposição de pagar mais elevada. Então, aí aqui já está a primeira questão da economia de mercado, ou seja, eu disponibilizo a venda do produto para aqueles que têm interesse em pagar mais. A economia capitalista é assim, quem tem mais dinheiro, numa economia de mercado, acessará melhor, será um comprador potencial a mais do que aqueles que têm uma disposição de pagar menos elevada. Enfim, essa é a característica da economia de mercado. Claro que tem problemas, mas esses problemas não vão ser abordados nesse momento. Aloca as vendas aos vendedores potenciais que dão maior valor ao direito de vender o bem, como indicado pelo fato de que eles têm um menor custo. E aí, na economia de mercado, você também tem o lado do produtor. Qual é o lado do produtor? Olha, na economia capitalista, os produtores que
possuem menores custos são aqueles que, portanto, vão ter maior acesso aos mercados e vão ter o maior valor ao direito de vender o bem porque tem um custo menor. Pois bem, isso é economia de mercado, é o que fez a China se transformar em grande economia global, porque é a economia, e hoje a Índia que está pegando esse posto de uma economia com menor custo. Menor custo fez com que, portanto, a China se transformasse numa economia, na maior economia hoje, enfim, já está aí passando da economia dos Estados Unidos. Então, você ter a ideia de que vai consumidores potenciais são aqueles que podem pagar mais, dispostos a pagar mais, e os vendedores são aqueles que estão com os menores custos de produção. Garante que cada consumidor que faz uma compra dá mais valor a um bem que cada vendedor que faz a venda, de tal modo que todas as transações são mutuamente benéficas. Então, na economia do mercado, partindo da ideia de que aquele que paga mais leva e aquele que tem um menor custo vende, isso significa que todos estão saindo com um benefício mútuo. Então, compradores estão sendo beneficiados e vendedores estão sendo beneficiados. Garante que cada comprador potencial que não faz... Então, garante que cada comprador potencial que não faz uma compra dá a um bem um valor menor que cada vendedor potencial que não faz uma venda, de modo que não se perde nenhuma transação mutuamente benéfica. E ainda, parte-se da ideia de que numa economia de mercado, portanto, o fato de você ter na transação ação mutuamente benéfica significa que aqueles que não participam da transação não terão benefícios e, portanto, você não tem perda, porque se eu quero pagar menos e o produto está mais, eu não levo. Do ponto de vista só econômico e não colocando questões sociais, tá tudo certo. Igual, eu não tenho dinheiro para comprar uma Ferrari, tudo bem, eu não vou morrer por não ter uma Ferrari, sem problema nenhum. E a Ferrari não quer vender um carro a um preço menor para mim, tudo bem. Então, a Ferrari está satisfeita porque não toma prejuízo e eu estou satisfeito porque eu não tenho renda e não vou gastar a renda que eu tenho para comprar uma Ferrari. Então, nesse sentido, a economia de mercado também tem essa virtude. Ou seja, quem não realiza, então veja, é o comprador potencial que não faz a compra e o vendedor potencial que não faz a venda, nenhum dos dois perde. E nenhum dos dois, então, não se perde nenhuma transação mutuamente benéfica. Porque se eles fizerem a transação nessas circunstâncias, digamos assim, seria uma transação econômica que você está fazendo contrariado. E esse não é o interesse. Então, a transação econômica em que você faz contrariado, ela não traz benefício e logo ela diminui o excedente total, como a gente viu. Você produz um resultado pior, certo? Então, aqui veja, são 4 questões. E lembrando, a economia teórica que está nos manuais de introdução à economia é a economia capitalista neoclássica, né? Ou neoliberal, seja lá que nomenclatura você tenha preferência. Mas o fato é, portanto, você interpreta a economia de mercado como uma economia capitalista, onde o resultado é mais importante do que, por exemplo, que é o que eu estou falando, você levar em considerações questões, digamos, sociais. Por quê? Porque quando você transforma alguns produtos hoje, nós estamos falando no século XXI, alguns produtos em economia de mercado, você começa a ter certos problemas no funcionamento das economias reais. Isso não é loucura minha. Então, assim, por exemplo, todo mundo tem direito à água. Se a água está a um preço em que uma pessoa pobre não paga, como é que você faz? A pessoa vai ficar sem água? É diferente da pessoa ficar sem Doritos, sem Ferrari, sem um celular iPhone. Isso aí é supérfluo, isso aí não importa. Agora, a questão é que a economia do mercado, sob essa lógica de que leva quem tem disposição a pagar mais, a empresa vai em busca do menor custo e, portanto, ela vai cortar o máximo de custo no serviço. Portanto, em alguns serviços para uma população mais ampla, podem gerar piora no atendimento. O que acontece? Você tem a situação em que você vai ter pessoas que não vão ter benefícios razoáveis como água ou energia elétrica. Aí o que é que você coloca nesse mercado? Você vai colocar um pouco esse princípio que é, por exemplo, a questão da conta social, que é uma conta que tem um valor praticamente simbólico
para que a pessoa tenha energia. Enfim, aí é uma outra discussão. Só estou mostrando aqui para vocês de que a economia não se resume apenas a essa primeira teoria que você está aprendendo aqui no livro de introdução à economia. E note, aqui não tem nenhum problema. Quando a gente está falando, de novo, quando a gente está falando aqui da indústria automobilística, acho que a indústria automobilística tem que funcionar sobre esse princípio. Certo? Qual o princípio? O princípio da economia de mercado. As fábricas vão em busca dos menores custos, vão vender os veículos a um determinado preço e paga quem tiver mais dinheiro. Quem não tiver, enfim, anda de bicicleta, anda a pé. Isso aí não é um gênero de primeira necessidade, sem problema nenhum. Eu acho que isso é o mais importante, ok? Vamos continuar aqui, então, nessa compreensão aqui sobre os excedentes. Mas há uma ressalva. É importante perceber, então, que embora o equilíbrio de mercado ele maximize o excedente total, portanto, de novo, aquele cruzamento da curva de demanda e a curva de oferta é o melhor ponto deste mercado, isso não significa que é o melhor resultado para cada consumidor e produtor individual. Opa, então aí agora tem uma segunda questão. Então, o equilíbrio, ainda que maximize do ponto de vista do mercado como um todo, mas ali não é necessariamente o melhor resultado para cada consumidor e produtor individual. Então aqui nós estamos fazendo assim uma breve, entre aspas, separação. Então, você pode ter um resultado macro bom, mas o resultado micro individual às vezes pode não ser bom. Você vai ter, como eu já falei, consumidores que não se beneficiam àquele preço, equilíbrio, e você vai ter produtores que também não vão entrar no mercado àquele preço. Tudo mais mantido constante, né, a condição ceteris paribus, cada comprador gostaria de pagar menos. Lembrando, isso aqui é a lei da demanda. Nós, consumidores, queremos pagar o mínimo possível. E cada vendedor gostaria de receber mais. Aqui é a lei da oferta. As empresas vão se sentir estimuladas a vender mais quanto maiores forem os preços. Assim, algumas pessoas se beneficiariam dos controles dos preços discutidos, portanto, no capítulo 4. Então, no capítulo 4, a gente viu algumas medidas de controle de preço. Então, como, de novo, do ponto de vista do mercado, o equilíbrio lá entre oferta e demanda, o cruzamento, no melhor excedente total é o melhor ponto para o mercado, do ponto de vista macro, mas o problema é que do ponto de vista micro, você tem compradores que queriam pagar menos, vendedores que queriam vender mais, e a um preço maior, e consequentemente você vai ter, portanto, levando em consideração essa falha de mercado, né, que é como a teoria fez os ajustes em relação à compreensão de que a realidade concreta estava apresentando coisas diferentes, você tem o controle de preço como uma coisa importante e que pode beneficiar alguns agentes econômicos. Então, veja, um teto para preços, um teto máximo, um preço máximo para preços, que forçasse para baixo o preço do mercado, deixaria alguns consumidores, aqueles que conseguissem fazer a compra, em situação melhor do que teriam em uma situação de equilíbrio. Então, quando você estabelece um preço máximo, por exemplo, você tem alguns mercados, alguns preços em que você tem, por exemplo, o preço de remédio, ele tem um teto. Você não vai encontrar na farmácia um preço de remédio a R$1.000. Não, tem um máximo do qual você um parâmetro máximo para o preço de remédios cardíacos. Isso beneficia vários consumidores. De novo, numa economia, essa falha ela tem que ser percebida e o controle de preço muitas vezes tem que ser estabelecido pelo governo, porque você tem uma situação macro que parece boa do ponto de vista do equilíbrio de mercado, mas do ponto de vista social você, digamos, tem uma grande população que encontrará problemas para acessar esses determinados bens. E aí, lembrando, como a economia ela se cruza em muitos momentos com a questão política, até governos considerados governos liberais, governos de direita mais liberais, eles não tiram certas amarras, como, por exemplo, teto de preços. Enfim, vários presidentes de direita, por exemplo, passaram no Brasil, e eles não tiraram o teto no preço dos medicamentos, para dizer, não, agora o preço dos medicamentos vai ser
o livre mercado como a gente imagina. Não fazem isso porque, digamos, milhões de pessoas pobres não acessaram medicamentos. E essas milhões de pessoas pobres ficando mais doentes não votarão no político tal. Então a economia também tem, porque, de novo, aqui nós agora estamos falando de benefícios do ponto de vista não só econômico, mas não econômico. O teto de preços é uma situação. E você tem o outro lado. Então você tem a situação em que você pode estabelecer um piso para preços, portanto, preços mínimos, que elevem o preço de equilíbrio e beneficiaria alguns vendedores que conseguissem completar a venda. Então, você estabelece em alguns momentos que, por exemplo, você tem um preço mínimo, o preço mínimo para um determinado, digamos, produto agrícola. Ao passo que você cria isso, você faz com que produtores agrícolas sobrevivam, produtores rurais sobrevivam. Porque se o preço cair muito na lógica de mercado, esse preço de equilíbrio muito abaixo do preço que vários vendedores precisariam ter para manterem as suas produções ativas, não terão e, portanto, deixarão de produzir. E aí você corre o risco, por exemplo, no caso dos alimentos, de ter um desabastecimento da economia. E aí você estabelece um piso mínimo, que o piso para preços normalmente é acima do preço de equilíbrio, para justamente você fazer com que produtores continuem produzindo e beneficiando produtores. Então veja, de novo, por exemplo, um caso recente no caso brasileiro, quando você cria tarifas, aí aqui estamos falando de tarifas para entrada, por exemplo, de blusas, de roupas estrangeiras, principalmente da China, você está criando ali você está elevando o preço desses produtos que são muito baratos para um preço acima do suposto preço de equilíbrio e está fazendo com que a competição entre o produtor nacional e o produtor estrangeiro, você permita com que alguns produtores nacionais completem suas vendas. Porque a minha blusa custa 10, a da China chega a 5. Tu queria uma tarifa para que o preço da China chegue a 9. E aí a do Brasil a 10 possa ter algum grau de competição. Então você mantém esse nível de equilíbrio. Mas no equilíbrio de mercado, não há como melhorar a situação de algumas pessoas sem piorar a de outras, e esta é a definição de eficiência. Eu estou de acordo com essa definição, não tem problema nenhum. A ideia do equilíbrio de mercado é que você, para piorar a situação de um, você melhora a situação de outro. Mas do ponto de vista da economia política, da economia real operada pelos países, é o seguinte. Não tem problema. A questão é o seguinte: se eu melhorar a situação de uma grande parte da população e piorar a situação de uma pequena parcela da população, todos os governos de esquerda, de direita, liberal, não liberal, farão. Porque você vai ter um ganho maior para uma parcela da população maior e uma piora para um grupo. No caso, por exemplo, do teto dos preços, quando você também coloca teto no preço da energia elétrica ou uma energia elétrica social, você vai beneficiar 100 milhões de brasileiros que vão ter energia mais barata e você vai piorar a situação que seria o lucro dos acionistas da empresa elétrica, você vai piorar a vida, sei lá, de 5 mil pessoas. Entre melhorar a vida de 100 milhões de pessoas com energia elétrica mais barata ou 100 milhões de pessoas que têm energia a preço social porque não tem renda para pagar a energia elétrica mais cara, ou você vai piorar a vida só de 5 mil pessoas. Então, faz o cálculo aí. Se cada pessoa numa democracia é um voto, é lógico que quem administra a política econômica, que normalmente são os governos federais, né? Enfim, são os presidentes e sua equipe com ministros de economia, de fazenda, etc., vão preferir, portanto, às vezes, a questão. Então, ainda que do ponto de vista conceitual, como aqui, só voltando aqui, como aqui a gente está vendo o fato de que não há como melhorar a situação de algumas pessoas sem piorar de outra, e essa é a definição de eficiência, ainda que do ponto de vista teórico a gente tem uma definição de eficiência muito clara, e claro, isso aí remonta um pouco em engenharia, matemática, etc., você no mundo real, lembrando que a economia é uma ciência social, você tem que lembrar, portanto, que na economia nem sempre a eficiência econômica vai ser igual à eficiência matemática, né, do número matemático. Muitas vezes melhorar a vida de 100 milhões de pessoas, como eu falei, é mais eficiente do ponto de vista social do que você piorar a vida, do que você deixar a vida de 100 milhões de pessoas ferradas e a vida boa de 5 mil pessoas. É só questão de eficiência social.
ok? A gente tem que entender. Algumas palavras de advertência. Então, nesse tema, que, claro, suscita alguma polêmica para cá e para lá, nós temos que conversar um pouco sobre algumas advertências que são feitas na compreensão do funcionamento dessa chamada economia de mercado. Os mercados, então, são uma maneira espantosamente eficaz de organizar a atividade econômica. Isso aí, eu acho que não há dúvidas. Mas, de novo, sempre tem que fazer ponderações, porque hoje, com as economias complexas, com muitos modelos e exemplos no mundo, nem sempre a economia de mercado está apresentando uma eficiência como deveria. Então, do ponto de vista teórico, os mercados são uma maneira espantosamente eficaz de organizar a atividade econômica. Acabamos de demonstrar que, em certas condições, um mercado é de fato eficiente. Isto é, não existe literalmente uma maneira de melhorar a situação de algumas pessoas sem piorar a de outras. Então, parte da ideia, sem problema nenhum, de que, em geral, os mercados eles são eficientes, porque eles dão, digamos assim, o que a gente viu na sessão anterior, os mercados, né, e as suas funções dão, portanto, àqueles que participam do mercado os melhores retornos, principalmente os melhores retornos econômicos. Mas que garantia temos desse resultado? Essa é uma pergunta que agora algumas advertências serão acrescentadas. Os mercados são de fato tão bons assim? E todos os mercados? Porque hoje também, quando a gente fala de mercados, a gente tem que falar de que mercado? É mercado de automóvel, mercado de comida, mercado de barbearia, mercado de tecnologia. Cada mercado, cada produto hoje se transformou num fragmento do mercado. E aí, claro, falar dos mercados por completo sempre é algo muito problemático. Mas os mercados, eles são de fato tão bons assim? Vamos dar uma olhada agora em algumas advertências que nos ajudarão a entender algumas questões adicionais. A resposta é: nem sempre os mercados são tão bons ou oferecem os melhores resultados, certo? E isso, de novo, para que ninguém fique bravo, porque eu estou colocando de maneira sutil algumas críticas a esse modelo de economia que está nos livros de introdução à economia. Está, a gente precisa aprender, mas também precisa aprender a criticar. Que é o fato de que nem sempre hoje os resultados empíricos da realidade estão mostrando que os mercados de fato são tão bons. Como discutimos rapidamente no capítulo 1, com o nono princípio de economia, o último, então, quando os mercados não alcançam a eficiência, a intervenção governamental pode melhorar o bem-estar da sociedade. Então, se lembre, esse é um princípio que também está sempre nos primeiros capítulos dos livros de introdução à economia, e esse é um fato, ou seja, quando os mercados eles apresentam problemas, a intervenção do governo, o Estado, né, os estados, podem melhorar o bem-estar da sociedade. Então, veja, os mercados podem não conseguir a eficiência por diversas razões. Eu até citei algumas aqui, porque você pode ter os interesses de um mercado, nem sempre são os interesses sociais. E, de novo, hoje, na economia, a economia está clivada de interesses políticos, os interesses políticos estão clivados de interesses econômicos, e, consequentemente, em alguns momentos, os interesses do mercado não são bons para os interesses sociais, nem dos políticos. Então, você tem um problema. Como é que você vai fazer? Então, veja, quando o mercado ele não é eficiente, essa teoria começou a classificar, temos, portanto, o que é conhecido como falhas de mercado. Então, a teoria começou a reconhecer ao longo do tempo, principalmente a partir do século XXI, que, principalmente a partir do século XX, né? Quando você tem um predomínio dessa teoria, mas começa a perceber que ela não está explicando tudo. E por que ela não está explicando tudo? Porque você tem já nos mercados um conjunto de falhas. Portanto, são as chamadas falhas de mercado. Em capítulos posteriores, vamos examinar em profundidade várias causas
da ocorrência de falhas de mercado. Por ora, vamos rever as 3 razões principais pelas quais os mercados algumas vezes não são, na realidade, eficientes. Então, veja, nós vamos ver pelo menos 3 razões pelas quais os mercados, algumas vezes, eles não são eficientes. Então, passa-se a reconhecer, os próprios teóricos neoclássicos passam a reconhecer que os mercados, aquela teoria da oferta, da demanda, o equilíbrio, que é o ponto de eficiência, passam a reconhecer que isso aqui não é apenas o único resultado encontrado. Você vai na realidade, vai enxergar o mundo real e vai começar a perceber que tem vários mercados que funcionam com problemas. E eles não são eficientes. E aí a gente precisa entender por que esses mercados, eles não são eficientes, ok? Então vamos lá. Vamos lá. 3 razões que vão explicar. Primeiro, os mercados podem falhar, então, quando, na tentativa de captar mais recursos, uma das partes impede que ocorram trocas mutuamente benéficas, certo? Então, você tem um mercado em que você pode ter uma parte que captura mais recurso, ganha tamanho e começa a prejudicar as trocas mutuamente benéficas. Essa situação surge, por exemplo, quando você tem um mercado que tem um único vendedor de um bem, conhecido como a situação monopolista. E aí você tem a situação dos monopólios criados e dos monopólios naturais. Então, de novo, alguns liberais, né, principalmente austríacos, vão dizer que o problema é que o governo não cria. Então, por exemplo, de novo, no fornecimento de água, você não tem como ter 5 empresas fornecendo água numa cidade ao mesmo tempo. Senão você vai passar 5 tubulações diferentes. Você vai passar 5 estruturas elétricas diferentes. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então veja, essa situação surge, por exemplo, quando você tem uma situação monopolista, e essas situações monopolistas são cada vez mais presentes nas economias, certo? Cada vez mais presentes. Nesse caso, não é mais válido o pressuposto em que baseamos a análise da oferta e da demanda, ou seja, o de que nenhum comprador ou vendedor individual é capaz de ter um impacto significativo sobre o preço do mercado. Ou seja, aqui, de novo, o monopolista, diferente da situação do livre mercado, principalmente a chamada concorrência perfeita, é de que o monopolista, ele sim é o chamado mercado, porque ele é formador de preço. Então é capaz de ter um impacto significativo sobre o preço de mercado. O monopolista pode determinar o preço de mercado. E aqui é onde está o ponto-chave. Ou seja, a partir do momento em que você tem uma empresa que desfruta de condições favoráveis de comercialização, do qual os consumidores não têm outra opção a não ser comprar dele, eles podem começar a precificar o preço de mercado de acordo com o seu interesse. Vale lembrar qual é o interesse do produtor, muitas vezes? Eu quero vender ao preço cada vez maior. Como veremos no capítulo 14, isso dá origem à chamada ineficiência. Na medida, isso aí lá no capítulo 14, mais à frente você vai ver isso, na medida em que o monopolista ele manipula o preço de mercado a fim de aumentar os lucros, o que é normal, porque ele é único. Eu tenho o benefício, né, de poder usufruir e estabelecer preços melhores para mim, então eu farei, impedindo dessa maneira que ocorram trocas mutuamente benéficas. Então a empresa aumenta o seu excedente, porque tem poder, só que diminui o excedente do consumidor a partir não dos movimentos de mercado, mas a partir dos seus próprios interesses. Então veja, se reconhece então na teoria neoclássica, nessa teoria mainstream, a existência dos monopólios. Então os monopólios são importantes estruturas de mercado hoje, estão em vários setores econômicos, os chamados monopólios, sejam monopólios naturais ou monopólios criados. Por exemplo, o Brasil tem um monopólio, praticamente ainda tem, né? Mas se ele foi quebrado tem pouquíssimo tempo. Por exemplo, a Petrobras tinha um monopólio de perfuração de petróleo no Brasil.
Então, assim, isso é um monopólio criado, né? Você tem vários países, como é o caso dos Estados Unidos, que você tem várias empresas petrolíferas, claro que são petrolíferas americanas, mas você tem empresas de petróleo, várias empresas de petróleo. Aí são as estruturas de oligopólio. Mas note, o monopólio é uma situação em que você pode, portanto, trazer ineficiência e, na realidade concreta, o mundo está cheio de estruturas monopolistas. Segundo, as ações dos indivíduos, algumas vezes, têm os chamados efeitos colaterais sobre o bem-estar de outros indivíduos, o que os mercados não levam em conta. Então, o exemplo mais conhecido dessa questão, dos efeitos colaterais, é o que começou a se chamar de externalidades, como, por exemplo, aí um exemplo, a poluição. Então, o exemplo mais conhecido de uma dessas é a poluição. Então, assim, eu tenho uma fábrica, eu tenho que fazer controle de poluentes, só que fazer controle de poluentes sem custos, e ao ter custos diminui o meu lucro, e eu não farei, vou poluir, dane-se, e dane-se, vou jogar o custo para a sociedade. Então, esse é um problema do mercado, isso é ineficiência. Né? Ou quando você tem, ou por exemplo, quando reclamavam, a China hoje tem cada vez menos. Mas quando se reclamava da China, por exemplo, se reclamava da China pelo fato de que, o que acontece? Você tem, no caso da China, uma situação em que você tinha, por exemplo, trabalhos quase perto da escravidão, né? Salários muito baixos. E acusava a China de, enfim, ter condições de trabalho ruim, porque isso reduziu o custo dos produtos chineses. Então, a mesma coisa, as externalidades, principalmente as externalidades negativas, aquelas que prejudicam a sociedade, como é o caso da poluição, elas dão origem também à ineficiência. Isso aqui vai ser mais abordado lá na frente. Você pode dar uma olhada no capítulo 19. Então, veja, consequentemente, as externalidades são mais uma situação em que você tem, em que você tem, portanto, uma ineficiência de mercado. Empresas podem fazer uso das externalidades para reduzir os seus custos mas criará problemas na sociedade. Terceiro, os mercados de alguns bens podem falhar porque esses bens, por sua natureza própria, não são adequados para uma administração eficiente pelos mercados. Certo? Então, você tem bens que não são adequados para a administração dos mercados. No capítulo 18, mais à frente, analisaremos bens que são nessa categoria em virtude de problemas de informação privativa. Informações sobre um bem a que algumas pessoas têm acesso e outras não. Né? Questão das informações privilegiadas. No capítulo 20, encontraremos outros tipos de bens que estão nessa categoria. O caso dos bens públicos, os recursos comuns e os bens artificialmente escassos. São bens em relação aos quais os mercados falham em virtude de problemas limitando o acesso às pessoas e o consumo a esses bens. Então, se você tem a tendência de mercado a criar limitações para o uso desses bens e, portanto, gerar uma ineficiência coletiva, né, do mercado, você, consequentemente, tem um problema. Então, veja, são bens em relação aos quais os mercados falham em virtude de problemas, limitando o acesso das pessoas e o consumo desse bem. E no capítulo 22, aprenderemos mais informações sobre os bens de informação, bens como download de música, que são dispendiosos de criar, mas uma vez criados, não custa nada para serem consumidos. Mas mesmo com esses pivots, é notável quão bem os mercados funcionam, maximizando os ganhos de mercado. Então veja, aqui você teve 3 questões que criam advertência em relação à questão dos mercados. Então, de novo, não estamos criticando os mercados. O mercado de carros de luxo. Não tenham dúvidas de que os mercados de carros de luxo são capazes de maximizar os ganhos de comércio como ninguém. O governo não precisa interferir. Não precisa ter interferência governamental para melhorar a eficiência dos mercados dos carros de luxo. Certo? Eles vão em busca de inovação, eles vão em busca de mercado de maneira... Não precisa ter intervenção governamental nos mercados de lanchas.
Não precisa. Mercado de roupa. Olha só, mercado de vestuário não precisa de intervenção governamental porque é um mercado super competitivo que, enfim, o próprio mercado, consumidores, enfim, produtores, eles mesmos sabem se organizar e maximizar os ganhos de comércio. Mas, e aí é importante, porque a economia não é apenas um conjunto de teorias que não explicam a realidade, precisam mostrar a realidade, principalmente no século XXI, o fato de que em outros mercados, principalmente, por exemplo, mercados de bens necessários para a dignidade humana, para a cidadania, esses mercados não tem como ele operar, não tem como eles operarem sob a lógica apenas da eficiência dos mercados ou apenas pela lógica da lei da oferta e da lei da demanda e do equilíbrio de mercado. Não dá. Essas falhas vão criando problema. Igual, uma coisa é uma empresa poluir o meio ambiente há 100 anos atrás. Outra coisa é hoje uma empresa poluir ou jogar, por exemplo, dejetos num rio, que mais à frente o rio, você tem pescadores, mais à frente o rio é utilizado, por exemplo, numa atividade turística, o rio é utilizado para irrigação. Então, peraí, uma empresa está poluindo, por que ela está fazendo isso? Não pode deixar a lei do mercado, porque a lei do mercado é ter menor custo. É assim que funciona, certo? Então, é importante que a gente tenha. E quando aqui fala no capítulo 22, e quando a gente coloca aqui, por exemplo, os mercados dos bens digitais hoje, eles já foram problemáticos, são até melhores agora a situação. Mas, por exemplo, quanto de filme pirata, música pirata, arquivos piratas já existiram, né? O Bill Gates tinha um grande problema de pirataria do Windows, do Office. Perdeu bilhões, ele ficou bilionário, mas mesmo assim ele perdeu bilhões. Por quê? Porque essas são falhas de mercado, certo? São falhas. E aí a gente precisa entender para mostrar como a teoria. E aí por isso que, por exemplo, o Office, o Microsoft Windows sempre custava muito mais caro. Por que custava muito mais caro? Porque você tinha que compensar o prejuízo da pirataria, do crime que tirava lucros da empresa e a empresa precisava de dinheiro, precisava arrecadar mais, portanto cobrava mais caro porque precisava fazer investimentos em pesquisa e desenvolvimento. É assim que funciona, ok? Vamos ver